a equipe do curta-metragem A Guerra dos Gibis, documentário que veio do Estado de São Paulo, dirigido por Tiago Mendonça e Rafael Pérez. Por favor. Nos anos de 1960, em plena ditadura militar, surge uma criativa produção de quadrinhos, eróticos no Brasil, e a censura porém conspira para colocar nesses quadrinhos. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Estava louco para conhecer Recife, finalmente o filme acabou trazendo para cá. Obrigado pela organização da CISPE. Esse é um documentário que tem um formato diferente. Eu vim da animação, conheci o Thiago no outro trabalho que ele tinha feito, prestei serviço para ele, no Minami Rosado. E aí a gente se juntou, estava louco para fazer um documentário, estava louco para fazer uma animação, e saiu Guerra dos Gibis, que vocês vão assistir hoje aqui, que tem esse formato diferente, já começando que a gente não colheu o depoimento do cara que levou uma prática de documentários nacionais. E eu espero que o filme fale de coisas muito sérias, fala sobre a ditadura, uma repressão em cima da classe artística muito pouco conhecida do público, personagens e autores de quadrinhos muito especiais, que também são conhecidos do público, e falar um pouco dessa repressão, acho que ainda está presente no nosso país, transfigurada de alguma maneira, ainda concentrada nas periferias, né? Então, eu espero que vocês gostem do filme. Obrigado pela recepção. Nós convidamos agora ao palco os representantes do curta 3 do Tri, também do documentário do Rio de Janeiro, com direção de Eduardo Souza Lima. A sinopse diz que em junho de 70, Telemar gol da virada do Brasil com a Tecnovac, Orlando, a Brunhosa, registro feito numa fotografia e se torna o símbolo maior da conquista da Copa do México. Boa noite, eu queria agradecer a presença de vocês todos aqui. Queria agradecer a Sara, o Edestin e o pessoal da organização do festival pela oportunidade de estar me dando de mostrar o filme dos meus amigos pernambucanos, que são muitos. As pessoas aqui sabem o quanto eu gosto desse festival, o quanto eu gosto de Pernambuco. Eu queria agradecer também a Ana Azevedo, que é a minha produtora, e, na verdade, o filme foi uma ideia dela. Ela gentilmente me convidou para dirigir. Bom, e, infelizmente, esse filme é sobre uma foto e sobre o Orlando, o fotógrafo, que, infelizmente, não pôde comparecer. Ele está participando do Festival de Musos, vocês vão entender por quê. E essa foto, na minha opinião, é uma das armas da República. Para mim, é um dos grandes símbolos da nação brasileira. Bom, o Malaca não é mais jovem, não sei se vocês sabem. Ele já inauguraram uma coisa, ele não é mais maravilhoso. A CDE e os idiotas da sociedade estão conseguindo fazer uma coisa que a ditadura militar não conseguiu, que é fazer que o povo brasileiro perca a paixão pela seleção brasileira. Bom, é isso. Eu queria dedicar essa sessão
direção para cá, que está chateando ali para alcançar o problema. Obrigado. Nós convidamos agora ao palco os representantes do filme O Fim do Filme, ficção que vem do estado de São Paulo, dirigida por André Tini, por favor. Esse filme do André conta a história de João Lucas, que é funcionário de uma videolocadora, e ele tem uma mania, que muitos amigos nossos têm também, de contar o fim do filme que ele está montando. Boa noite. O fim do filme é o meu primeiro filme, espero que ele muitos. Se não me engano, é a única ficção da noite. E ele fala de uma coisa que é o motivo de estar no museu, que é o amor pelo cinema, e fala um pouquinho sobre como os filmes influenciam nossas vidas de maneiras diferentes. Então, eu acho que vocês vão gostar, espero que gostem, e é isso, obrigado. Vamos então à nossa sessão de cinema e logo depois do intervalo nós teremos a exibição do longa de Pernambuco, Rio Doce CDB. Até já. Bom, eu queria convidar ao palco do Cine 2013 os representantes do curta-metragem A Luz do Dia, documentário que vem do estado do Rio de Janeiro, direção de Joana Lima. Por favor. Diz que à procura da memória de uma antiga casa desocupada, uma câmera caça vestígios das pessoas que ali viveram. Boa noite. Queria agradecer ao Cine pela oportunidade. 8 anos atrás, eu tive a primeira oportunidade aqui nesse teatro e agora eu estou de novo tendo a segunda oportunidade. Essa é a primeira edição do filme. E eu queria só contar como esse projeto nasceu. Há uns anos atrás eu me envolvi quase por acaso com um projeto de preservação visual. E comecei a me interessar por esse assunto e perceber a importância da gente cuidar do que a gente faz, do que a gente produz hoje e também do que a gente produziu no passado para preservar a nossa memória. Aí eu lembrei que o meu avô filmava desde a década de 40 e cadê esses filmes na década de estado? Encontrei filmes na casa de um tio que mora em Carolina, que é uma região que é uma praia do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, dentro de um saco plástico azul, num lugar super úmido, que é o pior tipo de armazenamento que você pode ter uma TV, porque ela se deteriora, fedia vinagre, sabe? E eu resolvi telefonar esses filmes, passar eles para vídeo e ver o que tinha ali. Encontrei também algum material da VHS, mas não tivesse estado na casa de uma tia, que está com 90 anos, e aí resolvi telefonar e ver o que tinha nesse material que me explicasse alguma coisa que pudesse fazer uma ação de preservação da memória, nem que fosse a minha memória da minha família. E me dei conta de todas as casas que aparecem nesse material, ou estão vazias, ou não existem mais, ou estão ruínas, ou estão com algum tipo de problema que as deixa fora de operação. E aí a gente separa esse material por casas, e o Ao Longo do Dia é o primeiro filme dessa série que eu pretendo fazer esse material de arquivo. Então, foi um filme que, por uma razão que vocês vão entender no filme, se tornou urgente, não podia esperar, porque aconteceu uma coisa que ele queria realizar na realização dele, não daria tempo de fazer o projeto, obviamente estava ganhando dinheiro. Então, eu chamei família, amigos, uma amiga produtora, meu marido, meu pai, minha filha, meu irmão, a família inteira, aluguei o gerador, coloquei dentro da casa, em 2 diárias a gente fez esse filme. Eu queria pedir para o Adriano, que fez esse filme do início ao fim, também me falar um pouquinho sobre o processo. Boa noite a todos. Foi muito bom, eu acredito, do início ao fim, porque eu trabalho na finalização, que eu pego só o final do filme, e é o primeiro filme que eu pego desde o início. Então foi uma experiência nova e boa.
Eu queria agradecer aqui a Ciclo Digital, que nos apoiou, fazendo a mensagem desse filme, e todos os amigos que nos ajudaram. Como o Jordan disse, é um filme que a gente fez sozinho, com coração, com vontade, e é muito difícil fazer filme assim, e é muito bom estrear esse filme no CIE, é muito importante para nós dois. A Sandra e a gente sabe disso, quanto é importante esse festival para a gente. Eu venho esse festival há 6 anos, então para a gente é muito importante, é muito bom estar aqui estreando o filme. Eu agradeço a todos, a presença de todos, espero que todos curtam, saibam que é um filme feito com carinho e bem íntimo, assim, mas íntimo que é para que todos vocês possam conferir. Só dedicar essa sessão ao mestre que me ensinou a aprender, me ensinou a estar e a valorizar a preservação visual até o último extremo, que foi Gustavo Nadal, que faleceu em 2011, e eu gostaria de chorar de ver o vídeo. Então, eu dedico essa sessão ao Gustavo, obrigada. Vamos começar com um debate sobre os curtas de ontem, no estilo que a gente tenta seguir aqui, que é um estilo meio informal mesmo. Eu gostaria de pedir, por favor, para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre ontem. Em seguida, a gente passa a pergunta para os jornalistas. Obrigado. Como vocês preferirem, quem quiser começar falando, está ótimo. Meu nome é Rafael Perkins, eu dirigi junto com o Thiago Mendonça o Guerra dos Gibis, que passou ontem, terceira projeção do Guerra dos Gibis. Ele estreou em Brasília, a gente foi muito bem recebido lá, levamos 3 prêmios lá, depois passou no É Tudo Verdade, São Paulo e Rio, sessão ao concurso, a gente teve em Brasília. Essa é a terceira projeção dele. Em termos técnicos, foi a melhor projeção que o filme já teve, o som estava ótimo. Fiquei muito feliz ontem com a receptividade do filme também. Oi, eu sou Eduardo Souza Lima, José José. Sou diretor do Termo Trio, passou ontem, foi o segundo filme da noite. Foi a primeira exibição pública dele, e bem, foi muito acima das minhas expectativas. Fiquei bastante feliz também. Oi, eu sou o André Gibi, o outro André Gibi, né? Eu sou o Paul. Meu curta é o fim do filme, que passou ontem pelo terceiro da noite. Ele estreou ano passado no Festival de São Paulo, né, no Kinofórum. E também fiquei muito contente ontem com a receptividade, com o pessoal. Fiquei muito feliz. Bom dia, eu sou Joana Lindo, do filme A Luz do Dia. Esse filme, um pouquinho eu contei ontem que ele tinha que ser feito porque a casa de fato já foi vendida, mas teve uma outra coisa que impulsionou a realização desse filme que não cabia falar ontem, mas aqui é interessante. Eu recebi ano passado uma proposta de um festival que acontece em Curitiba para fazer um filme de tomada única em Super 8. Eles mandam 12, acho, cartuchos de Super 8 reversíveis para realizadores fazer o que quiserem e passar uma sessão competitiva de tomada única. E aí que na carta que chegou junto com o cartucho, dizia que se houvesse algum problema com o filme, que eu seria informada, né, que o festival ia decidir junto comigo o que fazer. E aí a gente rodou o primeiro dia de filmagem, em agosto do ano passado, e mandou para lá, só que a revelação fica a cargo deles, e o filme passa no festival sem você ter visto ele antes. Então mandei só a trilha para sincar com o filme, e aí fui para Curitiba presenciar a exibição. Cheguei lá, fui recebida com um crachá, olha, o seu tá aqui e tal. Entrei para a sessão e, para minha surpresa, na hora de passar o filme, passou só a trilha e a tela preta e o projetor rolando. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu saí no final da sessão para saber, disse, não, a gente não conseguiu te avisar, porque a gente não sabe se não imprimiu ou se o filme velou. Isso aí, como assim, vocês exibiram um não filme?
Então foi uma sensação de frustração gigante, de uma coisa que a gente estava pensando, né, em fazer há um certo tempo, estava trabalhando aquelas imagens depois que achou os negativos todo melado lá, e aí de repente eu cheguei lá e vi um não filme. Aí me senti provocada, falei, ah não, dá licença, mas agora eu vou fazer o filme. E o Márcio Melges, que emprestou a câmera, ficou insistindo, não, vamos lá, vamos fazer em Super 8, eu te ajudo. Mas não fazia mais sentido fazer em tomada única, o filme que, né, não teria mais essa utilidade. Eu falei, não, vou fazer digital, vou usar algumas coisas feitas na primeira tentativa, mas vou refazer o filme do tamanho que ele tiver que ter, do jeito que ele tiver que ter, e aí nasceu esse projeto e resultou nesse filme que vocês viram, que é a primeira exibição, né, pública no mundo. Maravilha. Luiz Carlos Neto, do Estado de São Paulo. Vou começar hoje. Olha aqui, ó, parabéns ao conjunto, porque eu acho que foi a melhor sessão de grupo. Eu, para mim, acho. Foram as pessoas mais interessantes, importantes. Gostei das animações na noite anterior, mas não mais que isso, né? E ontem tinha material para pensar, para discutir, algumas coisas assim. Bom, eu tenho de dizer que eu já tinha visto o fim do filme, mas eu não me lembro, eu achava que era em Tiradentes, acredita? Foi. Ah, então foi, ele estava em Tiradentes, né? Porque agora tu citaste outro festival, mas não, Tiradentes. E o filme me encanta, o filme me encanta pela elaboração, porque eu acho que ele, inclusive, tem uma sofisticação muito grande no estilo de filmar do filme dentro do filme, que eu acho uma coisa extremamente elaborada, e eu sou o próprio voyeur, porque ele tem um casal jovem, né? Eu me encanto com o movimento de aproximação deles e acho que os dois atores, tanto o rapaz quanto a menina, são muito bons. Realmente eu gosto muito do filme, já tinha gostado e me encantou demais. E eu, assim, para fazer uma pergunta, eu gostaria que tu falasse justamente nessa, não propriamente no conceito do filme, mas na questão estilística, porque tu tem o teu filme e tu tem um filme dentro do filme que é um estilo diferente, que tu falasse como isso foi trabalhado no roteiro e na realização. Eu vou fazer uma perguntinha para cada um e depois... o gibi é muito legal, né? Realmente, eu gostaria que tu falasse assim, da concepção do o tri é impressionante como o filme traz... sabe, por mais ou menos um janto. Rever o janto, seria tanto tempo depois rever o janto do Silvio Tendler, porque, por exemplo, aquelas imagens e aquela imagem, principalmente daqueles três caras imortalizados ali, sabe, deuses do estádio, né, aquela coisa, te traz toda uma história de vida, né? Puta, eu era jovem, gente, esse velhinho aqui já foi jovem. Um dia eu fui jovem vivendo a emoção daquele momento. Então, tu com certeza tinha consciência que ia mexer com esse imaginário, né? E se a intenção era essa, realmente, né? Esse coisa. E olha aqui, ó, como que eu vou te dizer? Eu amei a ideia do teu filme. Eu achei, eu gostei demais daquela casa, propriamente em ruínas, mas aquela casa abandonada, aquela casa, num certo sentido, morta e revivida ou ressuscitada através daquelas imagens nas paredes. Mas tem, não que me incomode, mas eu acho que quando o teu filme termina, ele vai indo, tipo, de repente ele acabou e eu fiquei pensando, ela se projetou tanto no começo dessa história, dizendo o que era, que eu queria que tu tivesse mais no filme, sei eu, eu até nem consigo explicar direito
O Rosário, teria que ver o filme de novo. Eu digo pra ele, sabe? Vai fazer a segunda edição do festival em casa. Não, mas olha aqui, mas a ideia é muito bacana. Talvez, assim, em termos de realização, precisasse uma elaboração maior, assim, na maneira de conduzir a coisa que diz. Sei lá, tem uma pergunta para cada um. Bom, então, primeiro, obrigado, né, pelos elogios. Acho que deve ter sido no Castelo de Tiradentes, talvez. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que a gente queria quando eu escrevi o roteiro era, primeiro, eu sabia que eu queria falar alguma coisa sobre cinema. Porque era o meu trabalho de conclusão, né, na faculdade de cinema, e eu falei, do que eu vou falar? E a gente, sei lá, quando vai fazer filme, a gente quer falar alguma coisa que a gente conheça, alguma coisa que esteja próxima. E o que estava me circundando ali na época era o fim do curso, né? Era tudo que eu tinha vivido nos 5 anos de faculdade de cinema. Falei, então eu vou falar sobre filmes, sobre tudo que eu tinha vivido ali durante essa época da faculdade. E aí surgiu essa ideia de falar de cinema. A concepção da história veio a partir da locação, que eu sabia que a gente pensou em fazer numa videolocadora, que a gente achou que ali seria um ambiente que pudesse desenvolver uma história ligada ao universo do cinema, que pudesse ter metalinguagem e falar de vários filmes. E falando da questão do personagem assistindo filmes, né, que você comentou, eu acho que quando a gente coloca o personagem numa situação, numa posição que é muito parecida com a nossa, é muito maior a possibilidade de identificação, né? Então, coloquei o personagem como sendo nós mesmos, né? Que estamos assistindo um filme e o personagem está lá também. E aí eu achei, assim, foi super divertido, na verdade, né? A questão de emular os filmes de diferentes gêneros ou épocas. A gente... Foi legal não só no sentido de poder criar e saber que isso poderia ser divertido para as pessoas que estavam assistindo, como também para fazer, né? Porque foi, de certa forma, uma dificuldade, por exemplo, para fazer a cena do faroeste, né? Então, a gente teve que pensar como ia fazer isso, como ia poder dar um look do filme de faroeste. Então, por exemplo, como você perguntou das questões estilísticas, né? O filme do faroeste a gente filmou com um negativo vencido para ter mais grão, para ter um look mais de faroeste, né? E aí a gente, o filme francês a gente filmou com um negativo PB mesmo. E aí tem a questão das janelas também, né? Que a gente aproveitou para brincar com isso. Então o faroeste a gente fez com a janela 235, né? Que vem dos filmes de western e tal. E o francês da Nouvelle Vague é um 4x3, quadradinho, né? Então, isso eu achava legal que a gente ficasse transitando entre o filme real e os filmes que os personagens assistem, né? Eu sempre gostei muito eu acho que justamente por uma questão de identificação, assim, sempre gostei muito quando a gente vê no filme um personagem que está assistindo um outro filme, que acho que remete à nossa lembrança de outros filmes além do que a gente está vendo, né? E aí aproveitar e falar dessa questão de como, primeiro dos finais, né, dos filmes, como a gente sempre está como a gente sempre coloca os finais em primeiro plano, né, de o final do filme não se pode contar, não pode saber antes, é a parte mais importante dos filmes. E a questão de como a gente recebe os filmes de diferentes maneiras, dependendo do que a gente está vivendo, do que a gente está passando, né? O mesmo filme a gente pode ver diferentes vezes com outros olhos, dependendo do que a gente está vivendo. Um casal. O que é do casal, especificamente? Mas são atores, são... Ah, tá. O casal, eles são, na verdade, eles são um casal na vida real. Eles
são um casal, e eles, na época que eu estava fazendo o filme, eles eram alunos da EAD, que é a Escola de Artes Dramáticas da USP, e lá eles fazem, todo semestre eles têm uma peça, né? E aí, como eu estava lá na ECA, eu ia sempre assistir as peças da EAD no final do semestre, e eu tinha assistido umas 2 ou 3 peças dele, tinha gostado muito dos dois. E aí, quando eu estava com o filme, eu pensei nos dois, não teve nenhum, pro casal principal não teve um cast. Eu comecei a pensar neles já e fui atrás deles, convidei para participar e eles toparam, foi super legal. E acho que eles têm uma empatia, né, assim, eles cativam, né, e eles têm uma afinidade entre eles que foi ótima para poder fazer. Então, ainda mais por eles serem um casal de verdade, então, pelo que eles me contam, eles estavam sempre conversando sobre o filme e no momento, assim, eles conseguiam pensar em forma de colaborar para a atuação, para o roteiro, então foi legal. Na verdade, esse filme surgiu dessa minha parceria com o Thiago, que dirige o filme comigo. Eu comecei minha carreira no cinema fazendo créditos de filme. Já tem alguns longas que eu fiz, Nada de Javé, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Melhores Coisas do Mundo, trabalhando sempre com créditos. E de 2003 a 2007 eu fiz meu primeiro curta, foram 4 anos de trabalho, um curta de stop motion com 35 personagens, cenário de externo enorme, foi uma loucura na minha vida, assim. E depois disso eu tive um hiato sem produção e nesse meio tempo eu fui prestar serviço para um curta do Thiago, o Minami Close Up. E ele ganhou o melhor diretor em Brasília. E a gente teve uma afinidade muito grande no Minami, assim, foi muito bom de trabalhar, a gente trocou muita ideia, foi muito bacana. E ele me falou que no Minami, né, trabalhando nesse filme, ele viu dessa produção de quadrinhos que o Minami tinha trazido o estilo mangá para o Brasil, né, em 67. Do meu conhecimento, eu adoro quadrinhos, eu não conhecia essa faceta, né, dos quadrinhos brasileiros. Só sabia que o Frank Miller tinha levado o estilo mangá para os Estados Unidos em 87. Então a gente no Brasil estava 20 anos antes já produzindo isso no interior de São Paulo. E aí a gente começou a entrar nesse universo e teve essa ideia de fazer um documentário com animação. E aí apareceu o livro do Gonçalo, né? O Thiago também nessa pesquisa do Minami conheceu o Gonçalo e a gente se deparou com 2 livros que ele fez. Na verdade foi o segundo livro que a gente baseou, porque o primeiro livro já está esgotado, que é o Guerra dos Gibis. E esse é baseado no Guerra dos Gibis 2, que fala dessa parte, né, da época da ditadura, não só a quadrinhos, mas a revistas de sexo também. E em cima dessa pesquisa do Gonçalo, a gente desenvolveu essa ideia de, né, contar essas histórias, usar as histórias dos personagens para contar a história real que estava acontecendo, né, traçar um paralelo, fazer essa coxa de retalho que o filme é, né, para desenhar essa história de um jeito diferente. Eu acho que fiquei muito feliz com o resultado. Obrigado pelos elogios. Bom, mestre, obrigado. Eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje, depois que você falou. Eu não vou conseguir dormir. Mas o filme, ele nasceu, a ideia original foi da Ana Azevedo, né, que é minha produtora, e nós somos sócios na Rádio Brasil Filmes. E que ela, enfim, eu conheci o Orlandinho, eu trabalhei com o Orlandinho na revista Manchete, nos anos 1990. E eu sempre quis fazer um filme com o Orlandinho, porque ele tem aquela cara de Charles Bronson, né? Eu falava, Orlandinho,
A gente precisa fazer Desejo de Matar 6. Vou te levar para o cinema para fazer esse filme. Mas, assim, Ana conhecia a história da foto e a ideia principal, a ideia original era trabalhar, contar a história dessa foto como a grande foto icônica do fotojornalismo brasileiro. Assim, é a nossa foto do Che Guevara, né? E eu acho que vai além, porque, quer dizer, além não, porque a foto do Che Guevara representa a esquerda, mas essa foto, para mim e para Ana, ela representava é quase como a bandeira brasileira, o hino nacional. Ela traz uma carga simbólica muito grande, né? E originalmente ela queria que eu trabalhasse muito em cima da foto, que o filme fosse focado basicamente em cima da foto. Só que eu não consigo, eu sou um diretor bem menos talentoso do que ela. Ela provavelmente conseguiria, mas eu tenho mania de querer falar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu aproveitei para falar de algumas coisas que me incomodavam também, que eu gostaria de falar sobre. Eu não sou saudosista, eu odeio saudosismo, mas eu acho que um certo descaso com a memória que acontece no Brasil e com o patrimônio, nosso patrimônio histórico, é absurdo. As pessoas acham bonito quando vão para fora do país, Paris, a cidade antiga, preservada, coisa e tal. Agora, eu queria ver o que eles iam achar se fizessem com o Coliseu de Roma, resolvessem modernizar o Coliseu de Roma, né, como fizeram com o Maracanã. E aproveitei também para contar a história do Orlandinho, uma época, eu não vou dizer romântica, mas uma época diferente, que está acabando do fotojornalismo, porque não existe mais, o trabalho que ele, o Walter Filho, o Evandro Carvalho, o Evandro Teixeira fazia, não vai existir mais. Esse tipo de... Agora é outra coisa, é uma relação diferente que as pessoas têm com a fotografia. Olha só, Rosário me fotografando aqui com a camisa do Náutico, né? Rosário, veja bem. O jogo entre o automático e o digital, né? Exatamente, eu quis falar disso. No fim, ontem, assistindo ao filme, eu fiquei muito nervoso porque eu me senti vendo uma corrida de 100 metros rasos. Caramba, assim, meu Deus, não para. Enfim, e aí eu aproveitei para falar dessas outras coisas também, além da foto, falar dessas questões, falar da história do Orlandinho. Eu ontem encontrei o Antônio Carrilho, eu falei para ele, olha, eu tenho um quê do Homem da Mata. O Rosário sabe como eu gosto do Homem da Mata. Tem um quê do Homem da Mata nesse filme? Tem, porque o Orlandinho é um cara muito modesto. E eu quis dizer, ele assim, aquela foto para ele, não é a melhor foto que ele fez na vida. E fotografia para ele não é a coisa mais importante da vida, não. Ele queria era ser cantor mesmo. Então eu falei, não, vou realizar o desejo desse homem. Ele gravou o disco dele, vou aproveitar e vou terminar o filme mostrando esse novo momento da vida dele. Eu fiz aquela alusão com o Maracanã, né? Vou mostrar o novo momento da vida dele. Agora o Orlandinho é um astro da canção. E foi a minha ideia. Zé, quando você falar, eu imaginei o Coliseu sendo reduzido. Pequenininho. Fosse o Maluf, já tinha passado o trator do Coliseu. Peguei o espigão. Não, eu transformar o Coliseu em Arena McDonald's. Tudo em volta fizeram, né? Exato. Tudo em volta, Célia Barros, lá, escola, Museu do Índio, foi tudo embora. Mas, Merlin, sobre o processo da Luz do Dia, eu vou te falar que eu, depois do Visitante, comecei o primeiro filme que eu estou lançando, né, 8 anos depois. E eu fiquei fora da produção porque eu, enfim, por questões bem pessoais mesmo, de ter que sobreviver e não encontrar maneira de fazer isso filmando durante um certo tempo. Mas com a morte do Gustavo Dal, a minha vida foi totalmente... Eu levei um baque, né, porque eu estava 3 anos e meio assessorando ele, Filme Cultura, movimentando a minha vida para um lado, e paralelo tocando os projetos em casa, de noite, final de semana, utilizando todo o meu tempo, digamos assim, que seria livre, para fazer isso. E aí que a morte dele me fez pensar, putz, e agora? O que eu faço? Vou arrumar outro emprego, né? E aí entrei no processo de produção de 3 filmes ao mesmo tempo, que eram os 3 filmes que eu vinha trabalhando, assim, nos bastidores sozinha, quieta, né?
A gente, em 2010, tinha começado a filmar um outro filme sobre uma gôndola de Veneza. Tinha esse que estava telecinado o material já e a gente estava, né? E tinha o longa, que é a consequência do Visita Íntima, que é o projeto com as mulheres de preso. E aí esse filme, vou te falar que eu nunca tinha imaginado que fazer um filme tão autobiográfico fosse ser um processo tão difícil. Porque assim, ontem eu estava nervosa, como eu nunca fiquei em exibição nenhuma de nada. Porque é uma sensação muito estranha, assim, e foi uma sensação que eu vivenciei durante a produção do filme. Porque eu fui me dando conta ao longo do processo que as imagens que eu dispunha daquela casa, porque o material é farto, eu tenho 2 horas telecinado, só que daquela casa, a maior parte das imagens eu estou na imagem. E isso foi me dando um parafuso, assim, durante a produção, porque a ideia não era fazer um filme sobre mim, era fazer um filme sobre a minha relação com a memória, com aquela casa e tal, né? Só que na escada, casando, sou eu, primeiro casamento, grávida com 20 anos. Na piscina, sou eu, meu irmão e minha mãe. Entendeu? No carrinho, sou eu, meu irmão, meu primo, minha mãe e minha tia. Então, todas as imagens, menos aquela imagem da sala, que aparece a família reunida, que é anterior ao meu nascimento, as outras imagens eu estava. E aí foi um certo parafuso, assim, de como é que eu acabo isso, porque, enfim, não foi um processo simples, assim. Eu não consigo nem explicar muito bem ele. E, de verdade, a sensação de assistir com o público ontem foi quase dolorosa. Eu comecei a passar mal. Eu quase saí da sessão, assim, porque eu não estava legal. Não sei nem o que eu posso comentar da exibição, porque foi uma experiência difícil mesmo, assim. Mas só que a forma de acabar o filme, a gente estava... A cena da piscina era fundamental para mim, porque para mim, para uma criança, uma casa com piscina, se resume na piscina. As outras coisas são as outras coisas, né? Então, para mim, aquela cena da piscina ela foi a mais trabalhosa, porque a gente, em termos de momento de luz, tinha 5 minutos para fazer ela, porque a luz vai caindo, foi filmado só nesse dia, né? A luz vai caindo, tem um momento que a projeção funciona, e depois ela já não funciona mais, porque a projeção funciona, mas o entorno está apagado. Então, você tinha 5 minutos de luz para filmar aquilo. E aí o AD estava fazendo as projeções, né? Apontando o projetor na mão, para lá e para cá e tal. Aí apontou o projetor para aquela parede de cima, que não era a ideia. E eu adorei, falei, fica aí, adorei, ficou muito bom. E aí eu resolvi encerrar com isso e transformar o filme no tempo de um dia. E assim, tanto o texto do off quanto o título do filme não tem uma explicação muito clara para mim também. O texto foi produzido, é uma curiosidade assim que até... Eu estava procurando casa para me mudar, porque eu ia ser obrigada a me mudar, a casa que a gente morava foi vendida também. E aí eu peguei o metrô para Tijuca, que a gente foi morar em Vila Isabel, morava em Laranjeiras, né? Eu fiz essa migração Zona Sul, Zona Norte, que Zona Norte está fazendo, porque está impossível pagar a Zona Sul. E eu estava no metrô para Tijuca, que é um lugar que eu não conhecia praticamente. E aí comecei a pensar, aquele movimento de procurar casa, de no meio do trabalho dedicar seu dia para achar uma casa para morar. Eu comecei a pensar no filme e comecei a pensar no texto, só que não tinha lugar para sentar e aquilo começou a me deixar desconfortável. Eu peguei um bloco em pé mesmo e o primeiro rascunho do texto do off foi feito ali naquele metrô. Depois eu fui mudando um pouquinho para, né, burilar ele. Mas foi um filme todo vivenciado também nesse momento da minha vida de estar sendo, entre aspas, despejada, né, porque a casa foi vendida. E o título do filme também, porque a luz do dia, porque a luz do dia, sei lá, porque um dia, assim, ele é tão autobiográfico que eu não consegui explicar ele nem para mim mesma. Assim, ele é o que eu consegui fazer com essa sensação de precisar preservar a memória. Como médica, eu fiquei muito comovido com o filme do Zé, embora eu tivesse um conhecimento prévio, a gente tinha almoçado no Rio, ele tinha me contado a história do projeto e tal. E eu contei para ele que essa foto marcou a minha vida, porque ela foi feita no dia que eu fiz 15 anos, no jogo Brasil-Tchecoslováquia. Ninguém deu bola para mim, só para o jogo, para a seleção brasileira, que era uma super seleção. Mas essa foto, no governo Médici, ela foi transformada num cartaz verde e amarelo, verde amarelado, não lembro, e foi colocada em Brasília por todos os cantos, simbolizando, né, a formação do povo brasileiro, as 3 raças. Aí com a licença poética o Jairzinho entrava meio assim como mestiço, como índio, né? O Tostão, o branco e o Pelé, o negro. Então foi um impacto muito, muito grande. E uns 6, 7 anos depois eu li uma crônica do Antônio Calado na revista Isto É, que ele dizia que como é que daquele horror dos anos Médici emergiu uma seleção tão maravilhosa, tão vitoriosa, tão forte e tal. E essa foto e essa crônica ficaram na minha vida.
No dia que eu encontrei Zé José no Rio, ele contou que ia fazer esse filme, eu enlouqueci. E como a Ana, eu sou mais pé no chão, menos maluquete do que ele, como a Ana, eu pensei que ele ia fazer um filme só sobre a foto. Mas o resultado ontem, vendo o filme, me deixou muito feliz, embora eu tivesse outra expectativa, porque quando se encontra um personagem como Orlando Abrunhosa, um índiozinho daquele tamaninho que queria ser compositor e frequentava o programa de auditório, aí você não pode fazer um filme só sobre a foto, tem que fazer sobre ele também. E sobre o Maracanã e todas as suas paixões pelo futebol e tal. Então é o homem da mata do futebol, é claro, com todas as suas paixões, estão todas expostas. Agora, a minha pergunta objetiva é a seguinte: como é que foi a questão da produção, viabilizar o uso de imagem dessas pessoas? Porque hoje eles cobram, até se você falar que vai, o pensamento deles voando pela tela, eles querem direito autoral. Né? Então, como é que vocês tiveram que processar? Como é que foi a pesquisa de imagens, aqueles trechos que vocês usaram e tal? Quanto isso consumiu o orçamento? Para você, eu já tinha visto o filme Brasília e revi ontem. Um filme muito sofisticado, né? Acho que a ideia de vocês de pôr os depoimentos em preto e branco dos personagens, além de dar uma beleza de filme japonês e tudo, dá uma textura ao filme que a gente se coloca no tempo histórico dele, não é? Porque se eles vêm muito coloridos, cria um contraste, não eram aquelas personagens. Então eu acho isso o diálogo do cinema japonês, aqueles desenhos meio samurai, né, aquelas coisas, o próprio Sancho Panza e Don Quixote entrarem japoneses, né, ajaponesados e tal. Então é uma construção muito sofisticada, é um belo filme. Para você, eu queria perguntar o seguinte: o filme do Kiko Meirelles, A Galinha que Burlou o Sistema, tem a Ana Durães, eu vi que o Kiko é fotógrafo do seu filme. Então eu queria que você contasse um pouquinho, se vocês são uma turma, uma trupezinha, uma patota dentro da USP, vocês são estudantes de cinema ou já estão formados, como é que um colabora com os trabalhos dos outros, né? E se é temporário, se vocês acham que vão fazer trabalhos quando vocês forem mesmo já profissionais 100%, não estudantes, né? E para a Joana, de quem eu conheço, né? A Joana estreou um documentário de prisão, né? Um filme com mulheres, com olhar feminino e tal. E parte agora do filme poético, que é um exercício intimista e poético, né? E eu pergunto se você dialogou de alguma forma com o Super Barroco, da Renata Pinheiro, e com o filme da Lúcia Murat também, que trabalha agora num registro mais político, esse longa novo dela também, trabalha muito com projeções, para criar ambientes nessas projetos. Se por acaso você viu esses dois filmes, ou não, se nem viu e veio essa intuição que está no diálogo com a videoarte também. Né? Bom, esse filme, além de ter sido o primeiro que eu fiz a partir de uma ideia de outra pessoa, com uma produtora e coisa e tal, também foi o primeiro filme que eu fiz com dinheiro de edital, o filme que ganhou o edital da Rio Filme. E eu vou contar para vocês, o Cavi já tinha falado isso, fazer filme com dinheiro é mais difícil. O dinheiro acabou logo, não tinha muito dinheiro realmente para pesquisa de imagens, porque o dinheiro acabou nas filmagens. Se vocês forem reparar, não tem tanta coisa de filmagem assim. Essa coisa do barateou, é verdade, com o digital, mas não é bem assim. Fazer cinema no Brasil, se você for, fizer oficialmente, tá complicado, tá muito caro. E aí, assim que a gente começou a pesquisar as imagens, eu procurei a Rede Globo, porque a Rede Globo é que transmite, tem os jogos da seleção, né, tem exclusividade, coisa e tal, e me falaram: olha, seleção brasileira, as imagens pertencem à FIFA, Copa do Mundo é da FIFA, vocês têm que negociar com a FIFA. Eu já tinha ideia que eu não teria dinheiro para comprar isso, e essas imagens, eu pensei, bom, não vou usar também, precisa até usar, depois a gente vê o que acontece, mas eu faria isso se fosse um filme independente, mas como tem lá a chancela da Rio Filme, eu não pude fazer. Mas ao mesmo tempo eu comecei a achar que essas imagens da Copa do Mundo de 70, elas já foram tão divulgadas, já fazem tanta parte do nosso imaginário popular, que ia acabar sendo uma repetição. Então eu resolvi mostrar a Copa do Mundo só do ponto de vista
do olhar do Orlandinho. Então são as fotos, as principais fotos que o Orlando fez, eu falo da Copa do Mundo. Eu aproveitei, fui pesquisar no Arquivo Nacional, onde você é apaixonante, porque você tem a ditadura normal, enfim, não preciso nem dizer o que eu penso da ditadura, mas eles dentro da ruindade deles, eles tinham uma coisa chamada Agência Nacional, que era impressionante, então eles filmavam tudo. Então tem esse arquivo lá que está aberto, qualquer pessoa queira ver, tem coisas fascinantes lá, realmente. Então uma imagem que me tocou profundamente foi o Médici, né, dando aqueles tapinhas no ombro do Pelé, assim, ele está torturando o cara, ele está 2 horas assim, tá. Eu fiquei pensando isso. E aí eu também, outro filme, não pernambucano, mas dirigido por um pernambucano, que me deu uma ligação, uma ideia, foi o Cartola. A forma que o Lírio narra o filme, usa a imagem de arquivo para contar as histórias. Filmes que, não, às vezes, usando coisas que não tem nada a ver, tirando o seu contexto. E aí eu e a Eva Randolph, o que, na verdade, o roteiro final, evidentemente, nasceu na ilha de edição, a gente começou a pirar em cima dessas ideias, começou a correr atrás mais de imagens que ajudassem a contar, a ilustrar o que o Orlandinho estava falando. E mais uma coisa, eu esqueci, eu estou com problema. Foi isso mais ou menos? Então, basicamente foi isso aí. A questão da... Então, o orçamento, eu gastei o de pesquisa de imagens, no fim das contas, como o Arquivo Nacional ele cobra um preço razoável, né, que a intenção não é o lucro, é o contrário de tudo que se vem fazendo hoje em dia, né? Então, não foi tão caro assim. No fim, eu acho que talvez tenha sido 10, 20% do orçamento. Mas também eu não pedi do orçamento, quem cuidou foi a Ana, então acho que ela sabe melhor disso. Mas foi por aí, não foi muita coisa. Eu tinha coisas que eu queria fazer no filme que não foi possível. Eu queria, por exemplo, filmar o Tostão, conversar com o Tostão. O Pelé eu sabia que não ia dar, inclusive porque o Orlandinho e o Pelé estão em litígio por causa dessa foto. Ah, é? Sim. Eu mostro, num momento que eu mostro várias colagens da foto, termina com uma cena de internet, rápida, né, de uma imagem de internet, da foto numa galeria de arte, por exemplo, que é uma galeria de arte virtual, Washington Green, que é uma galeria grande, famosa, coisa e tal. A foto está lá à venda, não tem o crédito do Orlando, e a foto foi colocada nessa galeria pelo Pelé, que eu acho que o Pelé tem direito também sobre a foto, né? Mas... Me tira uma dúvida, só um minutinho antes de você fala no Paulo que quando a foto aparece colorida, o Abrunhosa diz, não, eu fiz essa foto em preto e branco, né? Quer dizer, ela foi colorizada, foi colorizada. Né? É a foto dele mesmo, o Paulo Reder pôs a foto na agência Manchete para vender para o mundo inteiro, o mundo comprou e colorizou. Então ela é canibalizada pelos franceses, no caso ali. Né? Exatamente. Eu devo reconhecer que o filme tem esse... Né? A Parrimete. Isso. Eu devo reconhecer que o filme tem essa... eu falho um pouco no momento de contar essa história especificamente, porque o que acontece é porque seria muito complicado, são as histórias da Manchete, né? Então a Manchete tinha vários departamentos e tinha muita rivalidade. A Manchete era uma coisa muito louca. Eu trabalhei, a Block Editores, né? Eu trabalhei lá um período curto, 1 ano e meio, mas assim, parecia que eu tinha voltado no tempo. Depois de tantos anos no Globo, voltar a trabalhar numa empresa familiar daquele jeito foi muito engraçado. E tinha essas coisas. Então o cara, o Paulo Reder, ele não gostava do editor da Fatos e Fotos. Então quando ele viu a foto, ele pegou a foto e vendeu, assim, para sacanear o cara mesmo e para tirar o dele, que eu não sei, eu acho que ele ganhava fora, ganhava uma porcentagem. E aí, realmente, quando ele viu a foto, a Parrimete não publicava a foto preto e branco na capa, mas a foto é tão bonita que ele não tirou, tão maravilhosa aquela foto, não tiveram jeito. Então a foto foi colorizada, ele ficou na dúvida, depois ele descobriu que era a foto dele realmente, né? E depois ela virou a foto, ela foi publicada primeiro, e foi quando ela ganhou esse título, 3 no Trigo, ela foi publicada na Fatos e Fotos, mas ela primeiro saiu
na Paris Med. Você tinha comentado do uso do preto e branco para os depoimentos do filme. Isso surgiu, foi uma ideia do fotógrafo Marcelo Greco, que é um fotógrafo de estilo que eu puxei para fazer a foto desse filme. E ele trouxe uma questão que acabou virando uma questão central desse filme, de o que é realidade, o que é ficção. E o Marcelo trouxe um conto, que agora me falha a memória o autor, mas que falava de um artista chinês que pintava, que as pinturas eram incríveis, e ele é preso pelo governo, ele sofre tortura, e cortam a cabeça do assistente dele, e no final do conto ele faz um curativo no pescoço do assistente e eles entram dentro de uma das pinturas que eles fizeram. Então a intenção do preto e branco foi mesmo contrastar que os quadrinhos daquela época eram preto e brancos, né? Às vezes tinham poucas cores, tinha aquela sequência da praia que só tem tons de laranja e preto e branco, né? Então foi minha intenção de fazer esse contraste, né, da realidade crua e dos quadrinhos coloridos, né, desse mundo lúdico colorido. Questão do Dom Quixote, que eu gosto bastante, porque pouco antes da gente começar a produção desse filme, eu estava lendo os clássicos, eu tinha lido Dom Quixote e tinha lido na sequência o Musashi. E o Dom Quixote é uma coisa que eu achei muito moderna, coisa da metalinguagem, de falar de alguém que leu tanto livro de cavalaria, que pirou, que achou que era um cavaleiro. E eu comentei com o Thiago, falei, pô, eu tinha que fazer um Dom Quixote japonês, que lê um monte de história de samurai e acha que é samurai, no interior de São Paulo. E aí, por acaso, caiu esse projeto que falava, né, dessa coisa, e a gente acabou colocando no filme essa sequência em stop motion. Era isso, obrigado pelos elogios. Sua pergunta foi em relação à equipe, né? Então, como era um trabalho final na universidade, a gente tinha, obrigatoriamente, as cabeças de equipe deveriam ser da nossa turma, né? E a gente sempre teve nosso grupinho ali de mais amigos e que desde o começo da faculdade fazíamos os exercícios juntos, né? Então, sei lá, temos exercícios desde o primeiro ano, então a gente foi sempre fazendo junto. Quando chegou no projeto final, a gente se reuniu para fazer junto de novo, cada um dentro da sua área, né? Então, por isso que o Kiko é diretor de fotografia do meu, e eu também estou no filme dele. O que você faz no filme dele? Eu sou assistente de direção do filme dele, que passa amanhã, né? Então, e eu acho que sim, que isso vai continuar, né? Porque a gente passa 4 anos, 5 anos na faculdade fazendo exercício, fazendo nossas tentativas juntos, né? Quando a gente sai, quem a gente quer fazer junto, quem a gente quer continuar, é quem a gente já começou e está 5 anos fazendo e aprendendo junto, né? Então, é super legal fazer agora no nosso projeto final, a gente conseguir fazer essa troca. Então, cada um lá na ECA a gente tem especializações, né, por área. Então a gente, nos projetos finais, dependendo de quem são os cursos, a gente se reveza, a gente consegue se remanejar para os amigos estarem sempre trabalhando juntos. E agora, em seguida, a gente já se formou, na verdade, você tinha perguntado, né? A gente já se formou. E agora, para os próximos projetos, eu imagino que a gente, pelo menos alguns desse grupo, continuem trabalhando juntos. Sobre o estilo, que seria bem diferente, né? De verdade, sim, eu confesso que não sou nem tão cinéfila e nem tenho boa memória. Então, eu às vezes tenho dificuldade de saber onde eu vi, onde não consigo. Eu lembro da situação, mas não lembro do nome.
e as minhas referências acabam sendo sempre confusas. Acho que a hora que esse filme da Gôndola sair, ele vai provocar uma outra, porque ele é um outro estilo totalmente diferente. Eu acho que cada tema me desperta de uma forma a realização. Eu acho que eu sou muito puxada pelo tema e talvez isso seja um vício de reportagem mesmo. E eu por um tempo briguei com isso, mas eu já desisti, porque a gente é o que a gente faz há muito tempo. E eu fui repórter muitos anos, então esse vício de chegar num lugar ou me deparar com um assunto e tentar me moldar a isso ou interagir com isso vai sempre ser assim, eu acho, em mim. Não tem muito jeito, eu não tenho uma história de cinefilia, eu tenho uma história de reportagem. E aí o meu contato com o cinema se deu a partir de um tema, né? Eu vim para o cinema por causa do Visita Íntima. E aí que de repente esse assunto memória, projeção e tal me desperta outras coisas diferentes do que o assunto do Visita Íntima. Agora, sobre as projeções, esse filme Super Barroco não conheço, e o filme da Lúcia Mural eu ouvi falar depois que o Visita tava, A Luz do Dia estava pronto, eu não vi, mas eu sei do que se trata. Mas não foi daí não. Na verdade, primeiro que eu adoro arquitetura e sempre me achei fascinante projeção em construção, né? Na parede, na fachada. E na época da Filmocultura, do lançamento da coleção Facsimilar, que foi uma coleção com todos os números antigos da Filmocultura, eu organizei no Arquivo Nacional do Rio um lançamento dessa coleção. E aí que, como evento, além da solenidade em si, a gente bolou uma amostra de trechos de filmes do arquivo do CTAB que tivessem a ver com as histórias que estavam nas filmoculturas que estavam naquela coleção. E aí isso rendeu 1 hora de material de imagem, colagem de vários filmes, com uma trilha sonora ao vivo. E é lindo o pátio do Arquivo Nacional, para quem não conhece, a construção restaurada, é uma coisa maravilhosa, assim. Eu tenho muito prazer em ver construção, e especialmente construção restaurada. Adoro construção antiga, eu tenho adoração por isso. E a minha vontade era fazer a projeção nas paredes do Arquivo Nacional, mesmo que ficasse disforme, que não desse para entender direito que filme era, eu queria produzir o efeito sensorial da projeção na fachada, até porque ninguém ia ver filme inteiro nenhum e o som era uma música, não era dos filmes, tanto fazia, né? Só que não deu certo, porque, enfim, entre a ideia e a realização a gente esbarra em vários problemas, inclusive nesse caso um problema financeiro, porque um projetor, na verdade 3, 4, né, que dessem conta de projetar no Arquivo Nacional, que é longe, seria um projetor de muita luminância, muito caro, mais de vários. Foi chegando a data do evento e eu fui vendo que isso não ia prestar e que ia ficar um horror. E fiquei com medo de expor mal a imagem, né, da gente, da revista, enfim, do órgão que eu representava. E aí eu optei por alugar uma tela e projetei lá classicamente, mas passei a projetação inteira frustrada porque queria ter visto aquelas imagens projetadas no arquivo. Então, no dia que eu fui visitar a casa, porque essa casa, a Luz do Dia, ela ficou alugada durante muitos anos por um advogado. E esse cara que alugava, que é o vizinho, ele detonou a casa, ele abandonou o jardim, ele ficou os últimos 2 anos sem pagar aluguel. E a família começou a brigar com ele para tentar retomar a casa e o cara não devolvia e também não pagava. Isso virou um drama, um problema, né, na família, porque minha avó morreu em 2005 e a família só está conseguindo vender a casa agora, por causa dessa questão complicada de retomar a casa. E no dia que eu fui ver a casa, fui eu, meu pai, meus filhos, o marido, vamos lá ver a casa, como é que tinha ficado, né, pós período de aluguel, e me deu uma sensação muito boa quando eu entrei lá, porque eu já tinha telecinado os filmes, então foi um déjà vu, uma coisa maluca, assim, porque a minha memória daquilo era de criança, e tudo que você lembra de infância, você lembra que é maior, aí você entra num lugar, você começa a ver a casa, aí eu lembrava diferente disso aqui, eu lembrava de cada detalhe da casa, mas era uma lembrança estranha, parecia que aquela casa não era a mesma casa em certo sentido, mas era, e eu comecei a vi na minha cabeça aquelas imagens que eu tinha visto telecinadas. Aí eu comecei a pensar, putz, enfim, daí começou esse pensamento de projetar nas paredes as memórias, porque junto essa casa foi assinada por um arquiteto, né, famoso, ele é uma casa de arquiteto, o nome do arquiteto mesmo é Flávio Marinho. Ele trabalhou com Oscar Niemeyer, foi um arquiteto que reformulou o centro do Rio, a Praça 15, foi feito por ele. O cara, então ela tinha ela tem esse atrativo, aqueles azulejos azuis
que na minha cabeça eram portugueses, depois eu descobri que não eram. Enfim, ela mexe muito comigo. E aí eu acho que naquela hora dessa visita eu tive essa ideia de projetar e fazer a casa reviver através da minha memória. E agora está acontecendo uma briga na família. Eu vou esperar para exibir o filme no Rio só depois que tiver tudo assinado da venda, porque tem um comprador já, está no final da negociação, só que tem tios meus estressadíssimos com a possibilidade do filme prejudicar a venda, pela ligação que eu estou criando, né, reforçando com a família. Então eu me fiz de morta, não exibi o filme para a família, só exibi para o meu pai e para o tio, e o meu pai malhava, não acreditava na possibilidade de subir a filme, ele ficava falando, eu não sei o que você está inventando, eu estou participando, mas não estou entendendo nada. E achava que isso era bobagem e tal. E depois, quando ele viu o filme junto com meu tio, os dois choraram. Foi o máximo para mim, assim, a sensação. Meu tio, o irmão mais novo do meu pai, que eram 9, né? Aquela casa foi construída pelo meu avô e minha avó com 9 filhos. Né? Ela foi habitada por eles, em primeiro lugar. Né? O meu tio, meu padrinho, ficou emocionadíssimo. Foi na minha casa pela primeira vez para ver o filme. Mas o resto da família está fora desse processo por enquanto. Só a hora que tiver vendido tudo certo é que eu vou. Então, eu fiz um filme sobre... Eles sabem que eu fiz um filme, mas não fazem a menor ideia do que. Então, assim, eu vou segurar a onda na internet também, porque, né, eu não quero atrapalhar a venda da casa. Né? Não fala para a imprensa. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos e a gente volta para a coletiva do longa-metragem de ontem. Obrigado mais uma vez. Do grupo, né? Tá. Primeiro aqui no meu, depois na máquina de desajuste. Tem que ser uma máquina de cada vez, senão...